Olá, lindezas! Vamos lá, então? Aula de membranas celulares. Mores, seguinte. Em relação à membrana, a estrutura que eu falar da membrana plasmática, ela vai valer para todas as membranas, beleza? Todas as organelas que contêm membranas, a estrutura é basicamente a mesma. Tudo bem? Então, por isso que lá no início eu coloquei membranas celulares. Então, a membrana plasmática, ela é aquela que delimita a célula e separa ela do meio interno do meio externo. Tudo bem? Essa membrana plasmática ela não é visível ao microscópio óptico, só é visível ao microscópio eletrônico. Por exemplo, lá na escola, se você viu, normalmente pega lá, raspa a mucosa da boca, põe o corante, né? Normalmente azul de metileno, aí você vê lá a célulazinha azulada e lá no centro dela o núcleo bem roxinho. Não é? Na verdade, aquela borda você não está vendo a membrana plasmática. Lá é a borda do citoplasma. Dá para você entender que lá está a membrana, mas você não consegue enxergar a membrana plasmática ao microscópio óptico. Somente ao microscópio eletrônico. Lembrando que toda vez que eu falar em membrana plasmática, deverá vir à sua mente o seguinte termo: lipoproteica. Tem que vir. Membrana plasmática é lipoproteica. Perfeito? Ou seja, ela vai ser formada por proteínas e por lipídios. Isso deverá vir à sua mente. Tudo bem? Então tá. Em relação à estrutura, primeira coisa que você precisa saber. Deixa eu pegar minhas canetas aqui. Primeira coisa que você precisa saber. Ela é formada por uma bicamada lipídica. Nessa bicamada lipídica, ela é formada por fosfolipídios. Então, ó, aqui a primeira camada, aqui a segunda camada. Então, é uma bicamada lipídica. Lembrem-se que os fosfolipídios, eles apresentam uma cabeça hidrofílica, não é? Que tem a carga negativa no fosfato e a carga positiva no radical colina, tá? E aí nós temos a cauda hidrofóbica. Então, nesse sentido, é importante sabermos que essa porção central ela é hidrofóbica e a cabeça é hidrofílica. Olha só, isso é importante porque ela acaba separando, porque o meio extracelular, por exemplo, ele está banhado em meio aquoso e o meio interno da célula, o citosol, ele também é um meio aquoso. Então, presta atenção. A membrana plasmática, ela apresenta os fosfolipídios e o colesterol. Colesterol se for animal, beleza? Fitosterol se for vegetal. E qual é a função dessa membrana? A membrana, né, ela apresenta uma permeabilidade seletiva, tudo bem? E estruturalmente ela tem a seguinte característica. O que é permeabilidade seletiva, antes de tudo? É que ela vai filtrar o que entra e o que sai da célula. Não é tudo que entra e o que sai livremente na célula, não. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Estrutura. Primeiro, nós temos aqui os fosfolipídios. Beleza? Tá? Os fosfolipídios. E aqui nós temos essas proteínas que invadem a membrana. Aqui assim, ó, essas proteínas são chamadas de proteínas integrais. Por quê? Elas entram na membrana plasmática. Na membrana, elas estão inseridas na bicamada lipídica. E essas proteínas que estão penduradas na bicamada lipídica aqui, essas são chamadas de proteínas periféricas. Então, ó, proteínas integrais estão inseridas totalmente ou parcialmente na membrana, e a proteína periférica, olha só, a proteína periférica, ela está pendurada aqui. E essa aqui é a proteína integral. Tudo bem? A proteína integral, ela pode atravessar totalmente a membrana ou não. Tudo bem? E aí, o que eu preciso que você entenda? É que essa membrana, ela apresenta, você olhando ela aqui assim, ela tem um aspecto estático. Mas você precisa saber que a membrana não é estática. Ela não é estática. Ela tem movimentação. Por exemplo, aqui
você tem a movimentação de rotação em volta do fosfolipídio, então ele fica rodando ao redor do seu próprio eixo. Tem um movimento de deslocamento lateral, ou seja, para cá e para cá. E existe um movimento transversal, que é um movimento chamado de flip-flop, não sou eu que invento esses nomes, beleza? Que é quando ele troca de lado, aqui, ó. Então, o que eu preciso que você saiba? Os lipídios, então, eles movimentam para lá, movimentam ao redor deles. Essas proteínas também, elas se movimentam, beleza? Elas também se movimentam. Então, apesar de aparentar ali uma estrutura estática, ela é uma estrutura dinâmica. E foi por isso que Singer e Nicholson, em 1972, eles falaram que ela obedece um modelo do mosaico fluido. Por que mosaico? Mosaico porque tem um monte de lipídio, um monte de proteína inserida. Então, é um mosaico. E por que fluido? Porque ela se comporta como um fluido. E nessa fluidez, aí que entra a função do colesterol, tá? O colesterol que está inserido em meio à membrana aqui, ó, ele atua na fluidez da membrana, beleza? Então, quando a temperatura ela aumenta acima de 37, ele reduz ele reduz a fluidez, tudo bem? E quando abaixa a temperatura, ele impede que ela se solidifique. Então, ele vai atuar modulando a fluidez da membrana. Basicamente é isso que eu preciso que você saiba, que ele atua na fluidez. Joia? Tranquilo? Então tá bom. As membranas de protozoários e animais, esse termo protozoário em glicocálides eu só achei no livro da Sônia Lopes, beleza? Aqui acontece o seguinte, o que é o glicocálix? O glicocálix é como se fosse um revestimento externo à membrana plasmática e ele é formado por glicolipídios e glicoproteínas. Olha só, o glicolipídio é porque ele está ligado ao lipídio. Glicoproteína é porque o glicídio está ligado à proteína. Perfeito? Então, ó, glicolipídio e glicoproteína. Presta atenção que eu já vi isso muito em vestibular. Eles colocam que o glicocálix ele é formado por lipídio ou proteína. Não. O glicocálix é formado por glicolipídios e glicoproteínas. Professor, deixa eu esquecer. Morra. Beleza? Não pode esquecer, tudo bem? Então, ó, presta atenção. Glicocálix está presente, não é, em células de animais, em células de protozoários. E ele tem várias funções, tá? Ele tem função de proteção, tá? Por exemplo, as células do intestino são protegidas pelo glicocálix para evitar uma autodigestão. Adesão entre células, reconhecimento celular. Por exemplo, algumas substâncias que têm que entrar nas células são reconhecidas por essas glicoproteínas, tudo bem? E é importante a gente lembrar também que... Você está lembrado do sistema ABO? Do sistema sanguíneo? Está lembrado? Não tem lá no sistema sanguíneo, não tem sangue A, B e O. O sangue A, B e AB é determinado por um aglutinogênio chamado A e um aglutinogênio chamado B. E o que é esse aglutinogênio? Nada mais é do que uma estrutura do glicocálix, tudo bem? É uma glicoproteína do glicocálix, entendeu? Então, por exemplo, a determinação sanguínea é determinada pelo glicocálix. Perfeito? Bom, vamos lá então para a permeabilidade da membrana, que é algo que sempre é cobrado em prova. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos o transporte passivo, que é o transporte através da membrana sem o gasto de energia. Tudo bem? É o transporte através da membrana
sem gasto de energia, sem gasto de ATP. Esse é o transporte passivo. Aí nós temos o transporte ativo, que é o transporte através da membrana com gasto de ATP. Tudo bem? Então vai ter gasto de ATP. Joia? Então vamos começar com o transporte passivo. No transporte passivo, em primeiro lugar, nós temos a osmose. Cara, como cai em prova. Pelo amor de Deus, como cai em prova. Então, osmose é o quê? Osmose é o movimento do solvente, ou seja, a água, através de uma membrana semipermeável do meio hipotônico para o meio hipertônico. Lindezas, presta atenção. Hipo quer dizer abaixo. Hiper quer dizer acima. Então, o que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você saiba que hipo e hiper tem que ser em comparativo a alguém. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui. Ó, eu simplesmente não posso chegar aqui e fazer assim, por exemplo, ó, aqui eu tenho duas canequinhas, tá? Aqui, duas canequinhas. Nessa canequinha do Flamengo, eu tenho água, água mineral, tá? E na canequinha do Brasil, eu tenho água deionizada, beleza? Joia? Então vamos fazer o seguinte, se eu pegar só a água que está na canequinha do Flamengo, eu posso falar para você, a água que está aqui é a água, ela é hipotônica, ou ela é hipertônica, sem comparar com alguém? Não, não dá. É a água e acabou. Agora, se eu pegar essa daqui e comparar com essa, então vamos imaginar, a canequinha do Flamengo, ela tem água mineral. A canequinha do Flamengo tem água mineral. A canequinha do Brasil tem água deionizada, que é só água 2O mesmo, não tem fosfatos, não tem nada na água. Beleza? Então, eu posso falar que a água que está na canequinha do Flamengo, ela é uma água hipertônica em relação à água deionizada. Então, ela é hipertônica. Por quê? A água deionizada, que é a do Brasil, tudo bem? Ela é só água, H2O. Agora, aqui ela tem todos os minerais. Perfeito? Então, a aguinha do Flamengo, ela é hipertônica. Perfeito? Agora, vamos comparar. Decido em cima da hora, assim mesmo, gente, ó. Agora, eu tenho a canequinha aqui do Flamengo, que é era hipertônica em relação à água deionizada. E agora, eu tenho essa canequinha do Grêmio. Beleza? Eu tenho a canequinha do Grêmio. Na canequinha do Grêmio, eu coloquei água do mar. Então, a minha garrafinha, a minha água do Flamengo, ela é mineral e a do Grêmio é água do mar. Agora, a água do Flamengo é o quê? É hipotônica relacionada à água do mar. Perfeito? Esse é meu time do coração. Ó, beleza? Então, eu queria que vocês entendessem que hipotônica e hipertônica está relacionado com quando você estiver comparando com alguém. Então, a água, ela sempre vai... Eu sempre falo que a água é uma Maria, vai com as outras. A água sempre vai do meio hipo para o meio hipertônico. Então, do hipo para o hipertônico. Ou seja, do menos concentrado para o mais concentrado. Tudo bem? Olha só esse exemplo. Isso aqui foi eu que fiz. Legalzinho, né? Então, vamos ver. Ó, repara aqui. Aqui eu tenho água doce. Tudo bem? Uma solução hipotônica quando comparada à água do mar, que é a água salgada. Então, repara, ó, aqui tem 3 sais só. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá cheio de sais. Tá? Então, por exemplo, aqui a água ela está mais concentrada. Então, o que acontece com a água
agora através dessa membrana semipermeável. O que vai acontecer com essa membrana, com a água, através da membrana semipermeável? Olha só. Ela vai transferir para o meio mais concentrado até que se atinja o equilíbrio. Perfeito? Então, a água ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. É por isso que quando você joga sal na salada, a vasilha vai ficar com água, porque ela vai atrair a água que está dentro da célula da salada e vai para a vasilha. Tudo bem? Por quê? A água ela sempre vai do mais concentrado, do menos concentrado para o mais concentrado. Pensa assim, a água é uma Maria, vai com as outras. Ah, está mais concentrado para cá. Ah, eu vou para lá. Ah, e agora está mais concentrado para cá. Ah, eu vou para cá. Então, a água é desse jeitão. Tudo bem? Joia? Então tá. Aqui nós vamos ver o comportamento de uma célula em diferentes soluções. E uma solução isotônica, por exemplo, ó, deixa eu trocar de caneta, aqui, ó, iso quer dizer igual. Igual a quem? A célula que eu vou colocar aqui, que é uma hemácia. Tá? Então, ó, se a solução é igual, na verdade, a concentração aqui dentro da célula e aqui fora, elas são iguais. Então, na verdade, nem há direito movimento de água. Um pouquinho deve haver, mas o mesmo tanto que entra, o mesmo tanto que sai. Tudo bem? Então, não tem, na solução isotônica, vai ficar normal a célula. Agora, em uma solução hipotônica, olha só, hipo quer dizer menos, não é? Abaixo. Então, quer dizer que aqui a solução é menos concentrada e aqui dentro ela é mais concentrada. Portanto, a água, que é uma Maria vai com as outras, ela vai entrar. Porém, essa célula, ela é uma célula animal. Ela não tem parede celular. Tudo bem? E por não ter parede celular, ela rompeu. Beleza? Ela rompeu. E ao romper, ela elimina a água que estava aqui dentro, ela vem para fora. Tudo bem? Esse processo de... Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Esse processo de saída desses componentes, tá? Esse processo de saída da água é chamado de plasmóptise. Beleza? Plasmóptise. Joia? Então ela sofreu uma plasmóptise. Só que aqui, como é uma hemácia, pode ser chamado de hemólise. Então, ó, presta atenção no que o tio vai falar. Plasmóptise ou hemólise. Tudo bem? Agora, numa solução hipotônica, vai ser o processo inverso. Na solução hipertônica, olha só, vai ser o processo inverso. Por quê? Se aqui fora está mais concentrado, a água que está aqui dentro, ela vai sair. Portanto, essa célula ela fica murcha. Tudo bem? A célula fica murcha. Vamos lá, então. Agora, na célula vegetal, ela apresenta parede celular. Na solução isotônica, não vai dar em nada. Perfeito? Célula isotônica. Agora, na célula hipotônica, ela vai ficar túrgida. Túrgida quer dizer cheia. Mas ela não estoura. Por que ela não estoura? Ela não estoura porque ela tem parede celular que protege. Então, por que não ocorre a lise? Porque a parede celular protegeu ela. Tudo bem? A parede celular protegeu. Aí, nós temos aqui a outra situação, tudo bem? Que a membrana, na hipertônica, a água vai sair da célula, aqui. Então, a membrana plasmática, nesse caso, ela fica presa em apenas alguns pontos da célula, tá vendo? E esse processo é chamado de plasmólise. Opa. Cuidado. Presta atenção. A célula que rompeu lá não é plasmólise, é plasmóptise. Beleza? É plasmóptise. Tudo bem? Aqui é plasmólise, é que ela ficou toda enrugadinha. Agora presta atenção.
Se eu colocar essa célula aqui em uma solução hipotônica, ela vai atrair água. Se eu colocar ela numa solução Se eu colocar ela numa solução... Nossa, ficou ridícula! Ó, se eu colocar ela numa solução hipo, ela vai atrair água. Aí ela vai ficar toda cheinha de novo. E ao ficar cheia novamente, aí ocorreu um processo chamado deplasmólise. Tudo bem? Então, ó, quando ela ficou murcha, o flácida ali não quer dizer que está murcho. Ela está flácida. Beleza? Ela não está estufada, cheiona. Tudo bem? Na isotônica. Agora aqui, ela murchou totalmente ali. Ela perdeu toda a água. Aí chamou de plasmólise. Agora, se eu colocar ela numa solução hipotônica, ela vai atrair água novamente, e aí vai sofrer um processo de deplasmólise. Ou seja, ela voltou a ficar normal. Tudo bem? Joia? Tranquilinho? Então, tá bom. Agora, o processo de difusão também é um processo passivo. Tá? Então, ó, a difusão também é um processo passivo. Só que aqui é o transporte de soluto e não de solventes. Tudo bem? É dissoluto e não dissolvente. Ou seja, são os sais, são os açúcares, e aqui vai do mais concentrado para o menos concentrado. Ou seja, é o contrário. Tudo bem? É o contrário. Joia? Aí nós temos o seguinte... A primeira é a difusão simples. A difusão simples são substâncias que conseguem entrar e sair espontaneamente através da membrana. Beleza? São pequenas moléculas sem cargas, beleza? Ó, ureia, esteroides, ácidos graxos pequenos, glicerol, eles conseguem atravessar aqui. Os gases também conseguem atravessar aqui. Tudo bem? Agora, moléculas maiores, aí elas não conseguem. Então, difusão simples, presta atenção, passagem livremente através da membrana. Agora, existe também um processo passivo através da difusão facilitada, que vai ocorrer a participação de proteínas da membrana. Aí existem a participação de proteínas canais e permeases. Tudo bem? Então, por exemplo, as proteínas canais, como o próprio nome sugere, ela vai formar um canal mesmo, ó, por onde passa a substância. Ó. Tudo bem? Então, é uma canal. E nessas proteínas canais, nós temos os canais iônicos, que são específicos para determinados íons. Por exemplo, aí nós temos canais de potássio, canais de sódio, canais de cálcio. Beleza? Então, são canais específicos. E nós temos as aquaporinas. Pessoal, a aquaporina, porque a água ela consegue atravessar, ela passa aqui por difusão simples? Passa. Mas existe um aumento na permeabilidade através dessas proteínas canais chamadas de deixa eu mudar a cor de caneta aqui, chamadas de aquaporinas, beleza? Que permite a passagem de água, a passagem seletiva de água. Tudo bem? Isso acontece lá nos túbulos seminíferos, acontece em hemácias, algumas células epiteliais, tudo bem? Então, é um controle seletivo da água. Joia? E aí nós temos as permeases. Só que permeases podem receber vários nomes. Pode ser proteínas carreadoras, carregadoras ou, como eu gosto de chamar, de permeases. Lembrando que permeases é um nome genérico dessas proteínas e elas podem atuar em processo ativo e passivo. Tudo bem? O que eu estou falando aqui é um transporte passivo. Porém, existem permeases que trabalham num processo ativo, como nós veremos mais adiante. Por exemplo, aqui, essa molécula, que eu não sei qual é, pode ser qualquer uma, quando ela se conecta a essa proteína, ó, a proteína está aqui. Ela se conectou, ela faz isso, ó. Beleza? Ela muda a sua conformação e, ao mesmo tempo, transporta o soluto para o lado oposto da membrana. Tudo bem? Então, ó, as proteínas carreadoras são aquelas que modificam a sua estrutura para transportar. Os canais são canais. A água ou qualquer outro íon pode passar ali naquele canal. Tudo bem? Então,
Isso é uma difusão facilitada. São processos passivos, ou seja, não há gasto de energia. Tudo bem? Agora, nós teremos aqui, olha só, agora, deixa eu trocar minha caneta, nós teremos um processo que há gasto de energia, há gasto de ATP, e ficou horrível meu traço ali, beleza? Ó, há gasto de ATP. Aqui vai ser um transporte contra o gradiente de concentração, ou seja, ele vai do menos concentrado para o mais concentrado. Então, para pensar. Vamos imaginar que nós estamos dentro de uma sala, tem 1000 pessoas lá dentro. Beleza? Está todo mundo apertadinho. Na hora que você abre a porta, não tem ninguém lá. Aí você sai que você nem gasta energia. Nem vai gastar. Isso daí foi o quê, então? Isso é um transporte passivo. Você não gastou energia porque o pessoal já te empurrou. Agora tem 1000 pessoas lá dentro. E você abre a porta e quer entrar naquele monte de gente lá. Aí você não vai gastar um monte de energia para entrar? Está indo contra o gradiente de concentração. É essa a ideia. E o exemplo mais clássico disso aqui é a bomba de sódio e potássio. Tudo bem? Então, por exemplo, olha só. Aqui eu tenho uma permease, não é? Eu tenho uma permease. Essa aqui vai gastar energia. Então, se conectam. Aqui, ó, lembrem-se, tudo bem? No líquido extracelular, quem que é o mais concentrado? O ATP. O sódio é o principal íon no meio extracelular. E o potássio é o principal íon, não é? No meio intracelular. É o principal cátion. Tudo bem? Então, aqui está bem concentrado de sódio. O sódio vai entrar aqui. E agora, com um gasto de ATP, quando ocorre essa fosforilação, essa proteína está assim. Agora ela faz isso aqui, ó. E joga esses sódios para fora. Ao mesmo tempo, vão se conectar a ele 2 potássio. Então, vai jogar 3 sódio, pega 2 potássio. O potássio, a concentração dele não é bem alta dentro da célula? Então, agora, ele vai ser transmitido para dentro. Tudo isso com o gasto de energia. Então, ela faz isso aqui, ó. Tá aqui, assim, tuf, jogou o sódio e tuf, jogou o potássio para dentro. Tudo bem? Chegando ao estado original, que aí começa novamente o processo. Tudo bem? Então, é o transporte através da membrana com gasto de energia. Simplesinho. Aí, tem um transporte ativo aqui, que envolve um mecanismo cotransportador. Beleza? Porque é o seguinte, por exemplo, existe uma bomba, que é a bomba de prótons, tudo bem? Ela vai bombear prótons, por exemplo, isso aqui acontece em células vegetais, tá? Vai bombear prótons para fora, aumenta o gradiente de prótons aqui, porque esse próton é utilizado para enviar a sacarose para dentro lá das células do floema. Perfeito? Então, esse processo de bombeamento vai ser o bombeamento do próton, e aí entra a sacarose, junto com o próton. Tudo bem? Então, se você pensar bem, o processo do carregamento do floema é um processo, como um todo, ativo. Beleza? É ativo. A entrada da sacarose propriamente dita não tem gasto de energia, a entrada dela. Só que para ela entrar, ela precisa do H+. E a saída do H+, houve gasto de energia. Tudo bem? Houve gasto de energia, tá? Resumindo agora. Ó, aqui nós temos o transporte passivo, nós temos a difusão simples, a difusão facilitada, que pode ser por canais e pode ser por permeases, e o transporte, deixa eu apagar aqui, e o transporte ativo, que é com gasto de ATP. Agora, tem um esquema que eu faço no quadro, que daí eu coloco todos os mecanismos ao mesmo tempo. Ó. Por exemplo, aqui eu coloco o mecanismo da osmose, ó, osmose, a passagem do solvente, tudo bem? Do menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, do meio hipotônico para o hipertônico. Aí nós temos aqui a difusão simples através da membrana, ó, a difusão simples através da membrana, aqui, ó. Perfeito? Aí aqui nós temos a difusão facilitada,
beleza? Ó, a difusão facilitada, que é a entrada do sódio e a saída do potássio. E aqui, o transporte contra o gradiente de concentração, que é a bomba de sódio e potássio. Então, esse é o esquema que eu faço no quadro, quando eu estou dando aula presencial. Esse é o esquema com todos os processos de transporte. Beleza? Joia? Então, tá bom. Transporte de grandes partículas. Nesse caso, vai envolver a formação de vesículas membranosas. Deixa eu pintar isso aqui para ficar, ó. Vesículas membranosas. Tudo bem? E aí nós temos o processo de entrada de produtos de fora para dentro da célula, que é o processo de endocitose. Tudo bem? E a endocitose, ó, endo quer dizer dentro, citocélula, e ose nós vamos interpretar aqui como processo. Então, é o processo de colocar algo de fora para dentro. E aí nós temos duas situações. A pinocitose, não sei se vocês sabem, mas esse pino aqui, ó, significa beber. Então, são partículas solúveis em água, tudo bem? São solúveis, tá bom? E elas envolvem o processo, olha só, elas envolvem aqui, as partículas pequenas, elas chegam, formam um canal de pinocitose e aqui forma uma pequena vesícula. Essa vesícula é chamada de pinossomo. Pino, beber, somo, corpo. Ou seja, é o corpo que foi bebido. Tudo bem? É o corpo que foi bebido. Então, a pinocitose. Agora, existe a fagocitose. Não sei se vocês sabem, mas o termo fagem significa comer. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu trocar de caneta. Ó, o termo fago significa comer. Pino significa beber. Então, esse aqui são partículas mais insolúveis e grandes, quando comparadas às partículas da pinocitose. E aqui vai envolver a formação de um pseudópodo. Olha só, ocorre a formação de um pseudópodo, então incorpora aqui, faz o pseudópodo e engloba essa partícula, formando então o que nós chamamos aqui de fagossomo, ou seja, o corpo que foi comido. Tudo bem? Agora, presta atenção. Pinocitose, praticamente todas as células realizam. Praticamente. Tudo bem? Agora, a fagocitose, algumas células realizam. Por exemplo, protozoários se alimentam de fagocitose, como as amebas. Beleza? Macrófagos fagocitam, neutrófilos fagocitam. Tudo bem? Então, fagocitose são apenas algumas células. Tá bom? E aí tem o processo inverso, que é de dentro para fora, que é a exocitose. Exo quer dizer fora. Beleza? Então, nós temos o seguinte. Quando você vai eliminar algo de dentro para fora que é útil, nós chamamos de secreção. Beleza? Secreção. Por exemplo, lá nas células do pâncreas, não é? A secreção da insulina. Então, aí é secreção. Tudo bem? Agora, quando foi algo que foi digerido dentro da célula e não tem mais uso, aí é chamado de clasmocitose. A clasmocitose, ela também pode ser chamada de defecação celular. Tudo bem? Ou seja, é aquilo que vai ser eliminado, aquilo que não tem mais importância. Tudo bem? Para a célula. Então, secreção é aquilo que vai ser útil e clasmocitose é aquilo que não é útil. Então, se você observar aqui, ó, você tem a vesícula, essa vesícula acopla a membrana e aí o que está dentro da vesícula é eliminado para fora da célula. Perfeito? Agora, nós temos aqui algumas especializações das células epiteliais. Por exemplo, nós temos aqui as microvilosidades. As microvilosidades são como se fossem dedinhos de uma luva, assim, beleza? Para cima, que serve para quê? Para aumentar a superfície de absorção. Ó, repara, se eu pegar essa célulazinha ali e esticar aquelas velocidades, ela não fica com uma superfície de contato muito maior?
Não é verdade? Então, ela serve para aumentar a superfície de contato e, consequentemente, de absorção. Por exemplo, essa célula aqui é uma célula do intestino. Agora, a interdigitação, que é essa estrutura aqui, ó, a interdigitação, ela serve para dar maior adesão entre as células, tá? Aí nós temos as invaginações. Se a interdigitação é como se fosse dedinhos para fora, são evaginações, as invaginações são para dentro. Olha só, por exemplo, aqui a superfície, né? Aqui. E aqui estão as invaginações. Inclusive, pessoal, isso aqui é característico dos túbulos renais. Por exemplo, aqui está passando o xixi. Perfeito? Aí, aqui, ó. Né? Aqui está passando as urinas, né? Aí, aqui acontece a absorção, ó. Beleza? Aumenta a superfície de absorção. Então, microvilosidades e invaginações, elas servem para aumentar a superfície de absorção. E aí, nós temos os cílios, tá? As células ciliadas, aqui estão os cílios, ó, por exemplo, no trato respiratório, elas servem para varrer as sujeiras. Tudo bem? Aqui são as células caliciformes, que produzem muco, e aqui está os cílios, que varrem esse muco. Tudo bem? Isso aí também está presente nas tubas uterinas, que movimenta os cílios, movimenta o ovócito ou o embriãozinho fecundado até para chegar dentro do ovário, até chegar dentro do útero. Perfeito? Tranquilo? Então essas foram algumas especializações da membrana. Assim fechamos a aula de membrana celular. Tudo bem? Claro que nós falamos o principal dela aqui. E essas foram as referências utilizadas na aula. Tudo bem? Um grande beijo e até mais.